O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo, e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao túmulo. Olharam para dentro e viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Possamos sentar, cantemos, implorando a luz do alto. Deixa-nos o céu entrar, deixa-nos o céu entrar, abre bem as portas do seu coração e deixa-nos o céu entrar. Então, queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que nos acompanham pelas nossas redes sociais, queria, na homilia de hoje, puxar o gancho da homilia de ontem. Ontem nós meditamos no mistério da ressurreição e nós vimos que a ressurreição é compreendida dentro de dois termos: o verbo ressuscitar no passado e a aparição dele aos discípulos. No meio disso está o sepulcro vazio. Falava ontem que ninguém viu o exato momento que, tipo assim, olha aí, ó, está voltando à vida. O que nós sabemos de Jesus é que ele morreu, foi colocado no sepulcro, 3 dias depois ele estava aberto. Ressuscitou, ou seja, voltando ao passado, não está lá mais, ele já ressuscitou. Mas até então ressuscitar, alguém podia ter roubado o corpo, né? Poderia ter feito qualquer coisa, mas aí esse Jesus
que não foi encontrado mais lá, apareceu aos discípulos. Então é o testemunho dos apóstolos, por isso a nossa igreja é apostólica, porque nós nos fundamentamos nos testemunhos dos apóstolos. Testemunho que traz consigo esse núcleo, que é o que nós chamamos de querigma, ou querigma antigo, o anúncio dos apóstolos, que nós pudemos ouvir na primeira leitura. O que diz a primeira leitura? Que o Senhor veio a este mundo, encarnou-se, passou pelo mundo fazendo o bem, ou seja, instaurando o reino, curou muitas pessoas, libertou outras do demônio, e eles dão testemunho. Mataram-no numa cruz, e Deus o ressuscitou depois de 3 dias. Então eles dão esse testemunho, e ele apareceu não para todo mundo, mas para aqueles a qual Deus escolheu. Eles, e mais um monte de gente. Esse Jesus então comeu com eles, para dizer que é uma coisa real. Você costuma ver nos textos, realmente ressuscitou, para dizer que a ressurreição de Jesus não é ficção, é uma realidade. Então é baseado no testemunho desses apóstolos, que nós que não vimos, acreditamos. Eles também não viram Jesus no exato momento de sair do túmulo, mas eles viram Jesus ser enterrado e viram Jesus aparecendo para eles. Mas não é uma aparição assim, tipo, não. É uma aparição de sentar, de comer com eles, de pescar com eles, de pôr fogo ali, preparar a refeição, mas também de atravessar portas, ou seja, a ressurreição não é, falava ontem, não é essa coisa de reviver a própria vida de novo, não. É uma vida transformada na dimensão do Espírito. Tendo isso como base, nós podemos entrar então no Evangelho. Essa ressurreição e aparição tem no meio a experiência do sepulcro vazio, que é o que hoje o Evangelho nos apresenta. Um dos sinais, não só o sepulcro vazio, mas o pano dobrado e onde estava a cabeça, a cara de Jesus dobrado também na cabeceira. Alguém saiu dali, Jesus saiu dali, tudo ajeitadinho, né? O que nós podemos aprender hoje então? Então, alguns pontos do Evangelho. Primeiro, o primeiro dia da semana. Aqui, mais do que uma ordem cronológica, aqui significa também, tem um significado teológico. Primeiro dia da semana significa que Cristo, com Ele, com a ressurreição, começa uma nova criação. Por isso que os padres da igreja tratam Jesus como um novo Adão. São Paulo também trata nas suas cartas, né? Ou seja, esse Jesus Cristo que morreu, pôs fim ao que passava, agora ressuscitou, inaugura o novo, a vida nova, a comunidade nova, o homem novo, não é? Por isso que aqueles que creem em Jesus serão mergulhados nesse mistério pascal dele, batismo, farão parte dele. Nós chamamos isso de igreja, que é um dom do ressuscitado. Então, queridos irmãos e irmãs, na criação, Deus fez no hexámeron, né? Como diz aquela obra de Santo Agostinho, nos 6 dias. No 7º descansou. E toda Israel, o judaísmo, guarda o sábado. Algumas igrejas evangélicas, são da veterotestamentárias, guardam o sábado, porque foi o dia que Deus descansou. Como lei, foi posta a Israel. Nós não. Nós nos reunimos no domingo, Dominus Iesus, dia do Senhor, porque o Senhor nesse dia inaugura uma nova criação. Também é chamado de 8º dia, para dizer que começou o dia pleno, não é? Então é necessário marcar aqui o que esse mistério da ressurreição traz. Então, qual é a experiência do sepulcro vazio?
Quando eu falo sepulcro vazio, eu falo desse Jesus que ressuscitou e que ainda vai aparecer. É justamente isso, né? Começa com Jesus, o novo. Segunda coisa, quem vai é Madalena. Vai, o sol não tinha nascido ainda, talvez começando ali a aurora, né? Na perspectiva joanina, que escreve aqui lá para os anos 80, o Evangelho, Maria Madalena simboliza a comunidade nascente. Como assim? Quem sabe da história de Madalena, Maria de Magdalena, Magdala é uma cidade romana ali, aliás, uma cidade que tem uma cidade militar, uma cidade que tem quartéis. Então você pode entender Maria que veio da cidade de Magdala, Magdalena, ou Maria, a mulher do quartel, né, do exército, prostituta, rameira. Né? A experiência dela com Jesus é a experiência de ser pega em adultério, querer ser apedrejada, e Jesus ali, levando os seus interlocutores a jogar a primeira pedra, perdoa essa mulher e a manda embora, e ali ela começa a seguir Jesus Cristo. Alguns exegetas também dizem que ela é aquela mulher que Deus expulsou os 7 demônios. O fato é que ela conheceu Jesus e a vida velha ficou para trás. E ela começou a seguir Jesus, e de prostituta é a primeira a ver o ressuscitado. E por que ela simboliza a comunidade nova? Porque se você pegar na tradição profética, você vai ver que a linguagem da prostituta ou do casamento é muito comum nos profetas. Dessa relação de Deus com o seu povo, é tido como Deus como esposo e a Israel como esposa infiel. Que o esposo sempre ama e a esposa chifrando, né? Traindo com ídolos e etc. Aqui Madalena representa essa comunidade, o novo Israel, essa comunidade que era pecadora, mas que agora com a experiência do ressuscitado, é uma comunidade nascida, renascida, e uma comunidade também anunciante. Então Madalena vai até o sepulcro, faz a experiência do sepulcro vazio, a pedra não está lá mais, e ela sai para anunciar. É a comunidade que surge do ressuscitado. E é a comunidade que não só surge do ressuscitado, mas é a comunidade que dá a boa nova da ressurreição. Outro aspecto do Evangelho aqui, outros personagens, é Pedro e João. Pedro e João, os apóstolos, de um modo geral, não tinham noção da ressurreição. O Evangelho termina dizendo que eles não haviam compreendido ainda. Então, para eles, Jesus estava preso dentro do sepulcro. Foi bom enquanto durou. Vamos seguir nossa vida, vamos voltar a pescar, trabalhar, porque foi bom, a gente tinha esperança que ele ia, não é? Não era assim que o pessoal de Emaús, que reflete a tristeza, né, a decepção, nós seguimos tal de Jesus, ele morreu, tal, a gente esperava que ele fosse reinaugurar em tal de Israel, mas alguns dizem que até ele apareceu para aí e tal. Então eles estavam com essa ideia assim, não tinha ainda compreendido, né? E aí tem essa corrida ao encontro do sepulcro, porque não basta ouvir o testemunho do outro, é preciso que eu também vá fazer a experiência do sepulcro vazio. E aí, essa experiência tem pressa. Os dois correm. João chega primeiro, mas não entra. Dá uma olhadinha, mas não entra. Pedro chega, entra, olha. Aí o outro entra, olha e acredita. Segundo um comentarista, Pedro simbolizaria aqui o discípulo impulsivo, né? Esse discípulo como diz, de reserva, né? Porque João era assim, aliás, Pedro era assim, olha, eu vou morrer ali, você crucificar, mas de jeito nenhum, só por cima do meu cadáver, não vou deixar de jeito nenhum, sai Satanás.
Ou às vezes prendeu o mestre, vai lá e corta a orelha do Pedro, né? É o discípulo obstinado, né? Mas ao mesmo tempo, esse afã de defender, Pedrão estava inteiro nas coisas, né? Estava pronto para tudo, mas trai também Jesus. Não consegue ali no seu impulso, nega também Jesus. Agora João não, João é o modelo discípulo ideal. Na Eucaristia, os dois sempre aparecem em vários episódios juntos, né? Na Eucaristia, lá no cenáculo, João estava lá, encostado no peito, no mestre. Essa ideia de íntimo. Ali do peito ele sabe quem vai trair, as confidências. Também lá, enquanto Pedro traía, ele estava ali perto do Sinédrio, acompanhando, vendo Jesus ser julgado. Esse João também caminha com Maria na via sacra, junto com Jesus. Esse João está lá no pé da cruz, vendo Jesus crucificado morrer. É um homem, é um discípulo ideal, porque é aquele que está aberto a esse projeto de ressurreição e de graça. Mesmo imbuído dos sofrimentos, por isso que é o discípulo do amor, né? É porque só o amor para se fazer presente, só o amor para caminhar na dificuldade, sofrimento, só o amor que não abandona a gente ali no momento de dor, né? Então, quando os dois vão até o sepulcro, esse discípulo ideal, ele vê e acredita, está aberto ao que está acontecendo, é receptível, é dócil, é de fé. Pedro é impossível, o Senhor teve que rezar para que a fé dele não desfalecesse, para depois ele poder confirmar aos irmãos. Então é preciso fazer a experiência do sepulcro vazio. É preciso compreender. Claro que Jesus vai aparecer depois a eles, né? Vai comer com eles, né? Mas aqui o que você deve perceber? Que a ressurreição na vida de Jesus não é um momento assim, pá, ressuscitou. Mas como a gente ouviu na primeira leitura, sobretudo, ela é uma espécie de coroação de vários momentos. Jesus encarnou, Jesus instaurou o seu reino, Jesus curou, libertou, levou para a morte e ressuscitou. Ele não ressuscitaria se não tivesse morrido, ele não morreria se não tivesse feito o que ele fez, curado, não é? Ele não teria instaurado o reino, curado, libertado, se ele não tivesse encarnado. Então não se separa, embora a gente faz isso pedagogicamente, mas não se separa o mistério do Cristo. Por isso que a Páscoa é o auge, porque é essa chegada partida, é esse acolhimento e lançamento. Então o mistério redentor que nós celebramos é marca decisiva na vida do cristão. Por fim, a gente pode também agregar a segunda leitura. Aquele que ressuscitou com Cristo, aspirai às coisas do alto. E aqui eu também trago um ponto que eu trabalhei na homilia de ontem. A ressurreição da carne é o final, mas tem que haver já a ressurreição do coração. Uma vez que nós somos mergulhados no mistério pascal, no batismo, nós morremos e ressuscitamos. É marcado o nosso coração com a marca indelével. Nós somos santificados, o nosso coração é transformado. Nós devemos passar da vida da carne para a vida no Espírito. E o homem deve corresponder com esse batismo, mudando o seu coração. Por isso nós celebramos o ciclo pascal anual e semanal em cada domingo, porque é nesse momento que nós chegamos na missa, é que nós chegamos ao ponto de chegada e o ponto de partida, né? Celebramos sacramentalmente o mistério pascal. E o homem precisa, através também do sacramento da confissão, né? Morrer de novo e ressuscitar.
O sacramento da confissão também ressuscita. Porque morre o velho, nasce o novo, fica o pecado, vem a graça, sai da escuridão, vem a luz, né? Sai a condenação, vem a salvação. E sobretudo a Eucaristia. Aqui nós comemos dessa comunhão que é antecipada pelo meio do sacramento. Por isso que o processo de conversão é importante, porque o processo de conversão vai nos conduzir a um ciclo de sempre voltar de novo ao mistério da ressurreição. Por isso você vai entender a lógica de Jesus, tem que morrer para nascer, tem que perder para ganhar, tem que morrer para dar fruto. Então a morte não é a morte só, pá, morri, não. A morte é cada dia morrendo para si mesmo, para ressurgir para Cristo. É a ressurreição do coração. E o nosso coração cada vez mais está no sepulcro. E não é fácil. Nós devemos então, nós que ressuscitamos no batismo, ressuscitamos a cada confissão, ressuscitamos em cada Eucaristia que nós comungamos, nós somos chamados a buscar as coisas do alto, a viver no nível que Deus espera, mas não é fácil. Por isso que o dom da ressurreição, celebrar o mistério da ressurreição, é celebrar a vida eterna já aqui, é viver a vida do Espírito na carne, é um jeito transfigurado, né? Então, queridos irmãos e irmãs, né? A nossa ressurreição da carne não vai ser também uma coisa assim, pá. Ela também é fruto de um processo. Um processo que nós também encarnamos, também precisamos fazer o bem, precisamos também morrer com Cristo, para com Ele ressuscitar. Peçamos ao bom Deus então, que nos dê o dom da fé, e que a ressurreição aconteça na nossa vida, a cada instante e a cada momento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.